me preparei pro deu bom e deu ruim, não, velho. Mas agora vai ter que ser Eu agora. não lembrei do deu bom e deu ruim, pô. Mas agora... Caralho, Você nunca fez podcast comigo, né? Você nunca fez podcast com o Deu Bom. Eu esqueci disso aí, Rodak. Não, Eu mas passei a noite ele toda tá do outro trabalhando lado e lá fazendo podcast. Eu passei a noite toda fazendo podcast na cabeça ali, o que eu vou falar, o que eu vou falar. Sei. Mas agora tu vai botar o deu bom e deu ruim mesmo. O que deu bom na minha vida, o que deu ruim na minha vida? Não, Nossa. primeiro é o deu ruim, tá? Vamos lá pro Deu... Deixa eu só pausar aqui pra não... Pronto. E vamos agora pro Deu Ruim do Ricardo. Ele vai ter que dizer aí uma situação que deu ruim pra ele na vida dele, uma coisa bem pesada, assim, que marcou a vida dele, que foi bem difícil, assim, foi uma barra. Pode ter sido até um aprendizado, não é isso? Pode ter sido um obstáculo que virou um aprendizado, pode ter sido também só um deu ruim, que só deu ruim mesmo, você falou, uma situação engraçada, que deu ruim. Um deu ruim que deu bom depois, pode ser uma história só pros dois. O Shark Tank eu acho que foi uma, que você já falou que foi um deu ruim, mas que deu bom também ali. O Shark Tank deu bom né? demais, pô, porque o Shark Tank foi um negócio que catapultou, eu né? fiz pra lá. Me deu notoriedade, me deu relevância, tudo. Mas um deu ruim, então. Deu ruim, cara. A minha mãe separou do meu pai tinha um problema de alcoolismo muito grande. Muito grande. Era uma excelente pessoa. Rodar conheceu. Era uma excelente pessoa mesmo. Só que ele recebia dia 20, irmão, saía, voltava 2 dias pra casa sem nenhum real no bolso. Meu pai era funcionário público do Banco do Brasil. Minha mãe resolveu separar dele. Quando separou, ou ficava com uma pensão que era pequena, não dava pra minha mãe pagar um aluguel e manter uma casa, ou ficava com a casa sem pensão. Minha mãe optou por ficar com a casa sem pensão. Que a casa era financiada, meu pai pagava em conta lá, tudo, lá em Sobradinho. E nisso, minha mãe teve que sair pra trabalhar, porque meu pai não deixava minha mãe trabalhar, porque era daquele mulher minha não trabalha. E nisso eu tinha 13 para 14 anos, eu tinha tenho um irmão mais velho especial, limitado ali, mas consegue tomar o banho dele sozinho e tudo, mas na época ele era uma criança, como ele é até hoje. Tinha minha irmã mais nova e meu irmão do meio, que eles eram pequenos. Então, o deu ruim da minha vida foi na época que minha mãe saía para trabalhar. Eu ficava com dó dela trabalhar, chegava cansada. Ter que cuidar da gente, eu levava os meninos para a escola, eu buscava os meninos da escola. Você tinha quantos anos? Eu tinha 13 para 14 anos. E eu aprendi a cozinhar. E hoje eu cozinho muito, vários cursos. Não, é até profissional aí no Masterchef. Não deixaram participar, né? Masterchef barrou ele. Sim. Porque eu aprendi a cozinhar por ligação de telefone com a minha avó. Porque eu tinha dó da minha mãe chegar e fazer comida pra gente. Minha mãe chegava em casa e já tinha comida pronta. E eu limpava a casa, eu dava banho dos meninos, eu cuidava dos meninos por causa dela. Então foi um momento que deu muito ruim. Eu ligava pra minha avó e falava, vó, como é que eu faço arroz? E a ligação era cara na época. Sim. Eu ligava, ela falava, faz isso, eu ligava o telefone. Depois eu ligava de novo, vou fazer isso. Então, eu fazia o arroz, fazia o feijão, e deixava ali pré-pronto a saladinha, pra minha mãe vir só fazer uma mistura, que era mais difícil, e conseguir fazer a comida pros meus irmãos. Fazia comida, a gente jantava e tinha comida para poder almoçar no outro dia, deixava sobrar. Então, o momento do ruim foi essa fase, que minha mãe passou a trabalhar como empregada doméstica. Ela nunca precisou. Trabalhava muito, minha mãe sempre foi muito esforçada. Criou a gente fazendo unha, tudo. E ela trabalhava como empregada doméstica, na casa da minha tia. E a minha tia esculachava. Ajudou. Não vou ser ingrato. Não vou ser ingrato. Esculachava. Teve o lado bom e teve o lado ruim. Teve o lado bom, teve o lado ruim. E minha mãe trabalhava lá, feito condenado, e vinha pra casa, tudo, não sei o quê. Então foi um momento que deu ruim na minha vida. Foi o momento que deu start na minha vida. Eu falei assim, cara, eu não quero passar por isso nunca mais. É agora que é o momento de eu correr atrás das minhas coisas. Você começou a empreender. Foi quando eu comecei a empreender. Uns dois, pela história que ele contou, uns quando eu 2 anos comecei a depois sair, já começou foi quando eu comecei a sair, que eu comecei a ter o meu dinheiro, queria ter meu dinheiro, que eu lavava carro, lavava tapete, minha avó lavava tapete dos meus vizinhos. Ia buscar menino na escola, voltava com menino da escola, vendia jornal, entendeu? Desde novo você já estava vivendo uma vida de adulto já. Sempre. Comprei meu carro com 16 anos. Isso aí molda caráter, né, cara? Molda caráter, né? É muito difícil. A necessidade molda caráter. É isso que eu ia falar. A responsabilidade. E é muito legal. Assim, obviamente a situação não era boa, tá no seu deu ruim, né? Mas é muito legal ver que você deu o seu pulo, né? Você viu que não tem o que fazer, não tem pra onde correr. Se eu não fizer, ninguém faz. Não tem. Ou vai ou ou sou eu ou sou eu mesmo. mesmo. Você foi o homem da casa. Você puxou por peito. A responsabilidade. Depois disso, meu pai continuou com o alcoolismo. Meu pai quase tacou fogo na casa que ele morava lá com minha avó 2 vezes, tudo. Aí depois ele veio morar, porque ele era filho único de pai, mãe e filha única. Não tinha parente nenhum. Então ele veio morar num quartinho lá em casa, tudo. Aí voltou a ter o dinheiro da renda dele. Quando apareceu alguma coisinha, voltou a melhorar. Só que eu já trabalhava, já estudava. Já não era a renda principal. Não era a renda principal.
Graças a Deus a gente foi, de pouquinho em pouquinho. Aí foi que logo depois, muito tempo depois, a gente montou o Macarrão, né? A gente teve 18 anos na empresa, era Macarrão da Dena em Sobradinho, vendia macarrão ali tudo. Era um dinheiro bom, sustentava ali. Legal. E começamos a viver. Aí nisso eu já trabalhava, já empreendia, já tinha meu dinheiro. Sempre fui vendedor, cara. Sempre adorei ser vendedor. Sempre corri atrás.